Bom dia, alunos. Vamos iniciar nossa aula hoje fazendo as correções das atividades do livro, né? Relacionadas à página 112. Nós vamos ler um texto que é chamado O Reinado do Celular, ou seja, fala-se sobre o uso, né, do celular. Então, primeiro vamos na parte de conversando. Com que finalidade as pessoas mais próximas a você usam o telefone celular no dia a dia? Bom, geralmente as pessoas usam o celular para poderem se comunicar com as pessoas, né? Para poderem também entrar nas redes sociais, certo? Também pode, as pessoas fazem compras online, né? Então vamos ver a resposta. Página 112, conversando. É uma resposta pessoal, mas para falarem com alguém, acessar as redes sociais, fazer compras online. Na segunda pergunta, que são perguntas orais, né? Que a segunda é, em sua opinião, a maioria das pessoas usa o celular por necessidade ou por vício? Bom, muitas agora estão sendo pelo vício, né? É demais. Então, muitas estão usando por vício. Terceira pergunta. Leia o título da crônica. Leia o título da crônica e observe a imagem que acompanha o texto. De que aspecto do uso do celular você acha que o texto irá tratar? Bom, as pessoas estão presas, viciadas ao celular. No entanto, que vocês observam dentro de cada celular, aparece o rosto de cada um, né? As pessoas aproveitaram o celular não só para poderem se comunicar com urgência ou por uma necessidade. Utilizam o quê? Agora, por vício, né? As pessoas estão presas ao celular. Então, resposta pessoal. Sobre as pessoas que estão presas no celular, sugere a ideia de vício. Então, vamos à leitura, gente. A leitura aí é o seguinte, é uma crônica, ou seja, é uma crônica por quê? Porque fala sobre assuntos do dia a dia que acontecem, né? Que acontecem, como o caso do celular, que foi criado, né? É uma beleza para todo mundo, como ajudou, só que o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo a noção, né? Elas entram elas vão para as redes sociais e elas ficam necessitadas de aplausos, ficam necessitadas de que as pessoas deem suas curtidas. Quanto mais curtida, melhor a pessoa se sente. E se por acaso ninguém der uma curtida, ou ela achar que não está bom o número de curtidas, o que acontece? Vem o vazio e a pessoa passa a achar que está se sentindo rejeitada, que está rejeitada pelas pessoas. Então, dentro do texto aí, a autora, né, a escritora, ela fala sobre o uso do celular, em que ela, por exemplo, ela utiliza o celular só em extrema necessidade, né? Quando precisa se comunicar com alguém, quando precisa dar um recado, ou falar ou falar com alguém sobre trabalho, né? Só por uma necessidade. E que as pessoas estão, o quê? Presas ao celular, sem domínio próprio. E, então ela fala que ela foi numa peça de teatro e que chegando lá, todo mundo com o celular na mão, ligado. Quando a peça começou, desligaram. Mas assim que acabou a peça, todos religaram o celular com uma ânsia, né? Como se o celular fosse o quê? Um ar que respira, né? Então, a leitura fala sobre isso. Então, vocês podem observar que essa crônica aí é uma crônica que aparece uma pessoa, a escritora no caso, que dá a sua opinião e tenta nos convencer, né, a respeito das ideias dela. Ou seja, essa crônica aí é chamada de crônica argumentativa, porque a escritora dá a sua posição em relação àquilo que ela acha.
né? Ela usa de argumentos para nos convencer de que realmente ela tem razão, certo? Então, essa crônica, esse texto aí, chama-se crônica argumentativa, né? Porque fazem que uso de crítica, uma crítica, né? Para a pessoa prestar atenção no que está vivenciando, certo? Então, vamos agora para a página 114, compreendendo. Número 1. A autora dessa crônica apresenta sua opinião sobre o uso do celular. Você concorda ou discorda das ideias dela? Bom, na minha opinião, eu concordo, pois as pessoas estão presas ao celular. Agora é uma opinião de vocês, né? É resposta pessoal. O uso exagerado do celular acaba prejudicando a pessoa. Então, por isso que eu concordo com ela. Número 2. De acordo com o posicionamento da autora sobre o uso do celular nos dias de hoje, responda as questões a seguir. Então, aí tem a letra A. Para que deveria servir o celular? Bom, para coisas importantes, coisas necessárias, de extrema necessidade, né? Então, vamos ver na letra A. Para fazer ligações necessárias em momentos que não dá para esperar. E na letra B, para que ela use o celular? Então, a escritora usa só para resolver pendências, né? Então, ela usa apenas para resolver pendências. Número 3. A autora cita o livro O Menino que Queria Ser Celular. Olha só, por que desse menino querer ser um celular? Por causa justamente dos pais não darem atenção, de estarem presos a um celular sem dar atenção ao filho. Então, se ele se tornasse um celular, talvez obtivesse a atenção dos pais. De que forma a leitura desse livro motivou a escrita da crônica? Pois as pessoas não dão mais atenção a ninguém, né? E fala também sobre o vício do celular. Perceber que as situações retratadas nele estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Por isso que ela se baseou na história desse menino querendo virar celular, porque realmente ela viu que o menino precisa de atenção e não tem. A que ponto que chegamos, né? O menino querer virar um celular para ter a atenção dos pais. Número 4. A autora afirma que o celular deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade. O que você entende por essa afirmação? Porque as pessoas estão tornando-se escravas do mesmo, que é o celular. As pessoas estão tornando-se escravas do seu uso constante e ficam ansiosas. Número 5. Por que a autora chama de rendida a pessoa que não consegue ficar sem o uso do celular? Porque não possui mais o controle sobre ela mesma, né? Então, porque não consegue mais usar o celular apenas em situações necessárias. Perdeu o controle de si, né? Número 6. Releia o último parágrafo da crônica. O que a expressão botando muita gente na palma da mão sugere? Que o celular está dominando a vida das pessoas, ok? Então, gente, tem que prestar bastante atenção nisso, para isso não ser dominativo, né? Página, agora, 115, número 7. Releia o trecho apresentado no final da crônica. Adultos e adolescentes estão virando dependentes de um aparelho telefônico e desenvolvendo uma nova fobia. Fobia significa medo, medo de ser esquecido. E dá-lhe falar a toda hora, por qualquer motivo,
numa esquizofrenia considerada ora moderna. Então, as pessoas sentem medo de serem esquecidos, né? Então, se na letra A, explique o que você entende por fobia. Fobia é medo exagerado, é ânsia demais, né? Então, é medo exagerado. Letra B, a que fobia a autora se refere? Ao medo de ser esquecido. Então, as pessoas, elas não se preocupam mais em relaxarem, em lerem um livro, em assistir um filme, em bater um papo com a família, com os amigos. Ficam presas à internet com medo de, se por acaso não entrarem mais, ser esquecida. E as coisas não são assim, né? Ao medo de ser esquecido, se alguém postou algo ou não. Então, aqui a fobia... Aqui fobia... A autora se refere ao medo de ser esquecido. Número 8. Releia um trecho da crônica O Reinado do Celular. Quando estamos na rua e precisamos dar um recado, é só sacar o aparelhinho da bolsa e resolver a questão, caso não dê para esperar até chegar em casa. Para isso, só para isso serve o telefone móvel, na minha inocente opinião. Então, a autora, na inocente opinião dela, ela acha que o celular tem que ficar guardinho na bolsa e ser utilizado para uma emergência ou para uma necessidade de conversar com alguém. Por que a cronista considera inocente sua opinião? Porque, atualmente, poucas pessoas pensam como ela, né? Tá todo mundo perdendo a noção. Página 116. Vamos lá. Número 9. Com um colega, pensem na crônica que vocês leram e em situações do uso do celular no dia a dia. E em seguida anotem os possíveis benefícios e malefícios atribuídos a esse uso. Bom, os benefícios do celular, né? Facilitaram a rapidez da comunicação entre as pessoas, né? Outro ponto positivo, podemos fazer uso de pesquisas, de estudos, entrar em contato com os nossos parentes que moram em lugares longe, né? Podemos fazer compras online, podemos entrar nas redes sociais para nos comunicarmos. Então, existem os benefícios, que são facilidade e rapidez para se comunicar. Também reunir música, televisão, câmera e internet. Os malefícios, o uso exagerado, né? O uso exagerado pode fazer as pessoas se relacionarem menos, tá? Ou seja, conversa demais no aparelho e menos pessoal. A pessoa passa mais tempo no aparelho do que conversando com as pessoas. Número 1. Explorando agora a crônica argumentativa. Número 1. Como vimos no capítulo anterior, uma crônica é escrita com base em situações do dia a dia. Em qual delas o autor se baseou para escrever essa crônica? No uso exagerado que as pessoas fazem do celular. Ok? Número 2. Assinale a afirmativa correta a respeito da crônica, o reinado do celular. Bom, no reinado do celular, a resposta será: apresenta a opinião e uma crítica da autora sobre o uso exagerado do celular. Certo? Página 117. Número 3. A crônica de Zuenir Ventura, lida no capítulo anterior, é predominantemente narrativa
e é a de Marta Medeiros, é essencialmente argumentativa. Letra A. Qual é a ideia central da crônica de Marta Medeiros? É a ideia de que o uso de celulares está cada vez mais extenso, levando a maioria das pessoas a utilizá-lo de forma descontrolada. Então, essa é a opinião da escritora, né? Agora, letra B. Que recurso a autora cria? Não, que recurso a autora emprega para convencer o leitor de suas ideias? Ela cita exemplos de situações cotidianas que comprovam a ideia defendida. Então, ela cita exemplos de situações cotidianas. Então, é chamado de exemplificação. Numa crônica argumentativa, são utilizados exemplificações. Para quê? Para comprovar a ideia dela, tá? Então, cita exemplo de situações cotidianas, ou seja, a ansiedade causada pelo celular nos deixou reféns. Muitos perderam o controle sobre o próprio tempo, não conseguindo mais ficar em privacidade. Não se fica mais só consigo mesmo, né? Tendo a sua própria vida. Agora é todo mundo preso ao celular. Letra C. As crônicas argumentativas costumam discutir sobre assuntos cotidianos socialmente relevantes, ou seja, que envolva a sociedade e que seja de grande importância. Explique de que forma crônicas como essa podem mudar a visão e as atitudes do leitor. Bom, porque promovem, né, uma reflexão a respeito do assunto tratado. Então, por exemplo, um assunto relevante de importância na sociedade, se alguém escreve sobre ele, dando a sua opinião, tentando nos convencer com argumentos, o leitor vai refletir, né? Vai refletir e ver aonde está errando, onde está acertando, o que é certo e o que é errado. Então, na letra C, porque promove uma reflexão a respeito do assunto tratado. Vamos ao número 4. A cronista dialoga com o leitor em certo momento do texto. Letra A. Cite o trecho em que isso ocorre e explique como você o percebeu. Logo, você pode imaginar meu espanto. É possível perceber isso pelo uso do pronome você, que faz referência direta ao leitor. Então, quando ela utiliza o termo você, o pronome, ela está tentando o quê? Convencer suas ideias ao leitor, tá? Então, logo, você pode imaginar meu espanto. Ela falando para o autor sobre o espanto dela, pelo uso do pronome você, que é referência direta ao leitor. Letra B. Qual é o efeito desse diálogo com o leitor? É de aproximar o leitor do assunto a ser discutido. Aproximar o leitor do assunto a ser discutido e tentar convencê-lo, né? Agora vamos ao número 5. Em relação à linguagem da crônica lida, cite palavras e expressões que revelam informalidade, que o linguajar de uma crônica é bem simples, é de forma informal, né? Quando ela utiliza as palavras quebra-galho, sacar, engenhoca e rola para ver, tá? São palavras que mostram informalidade dentro da crônica. Agora vamos para a página 120, número 6. Agora leia outra crônica argumentativa. Então, quer dizer, tem um segundo texto para vocês criarem mais, como é que se fala? Uma ideia melhor sobre o que é uma crônica argumentativa. Aqui nessa segunda, fala a respeito, o título é A Grande Guerra. Essa guerra aí, desse texto, para eu não ter que ler isso tudo, vocês vão ler, tá? Fala sobre a Grande Guerra, que é a guerra entre os homens e as árvores. Ou seja,
As árvores nunca fizeram mal ao homem, né? Sempre produziram oxigênio, sempre produziram benefícios ao homem, mas o homem resolveu o quê? Criar uma luta e uma guerra em relação às árvores, né? No entanto, que hoje em dia a floresta amazônica está sendo derrubada aí, quanto mais passa o tempo, mais vão arrancando árvores. Então, aí fala sobre a história, né? Uma história entre as árvores e o ser humano, para mostrar, a autora tenta mostrar ao leitor, no fundo, que o ser humano está errado. O ser humano, quando ele tem a ambição de arrancar árvores para poder construir coisas, né, e ganhar dinheiro em cima disso, está acabando o quê? Se destruindo, né? Então a história fala mais ou menos sobre isso. Então vamos para a interpretação da letra A. Qual é o ponto de vista defendido pelo cronista nesse texto, né? Ele afirma que os homens declararam guerra às árvores injustamente. Então, que os homens declaram guerra às árvores injustamente e eles acabam sofrendo. É uma verdade mesmo. Letra B. Transcreva a frase do texto que resume o ponto de vista do cronista quanto às consequências da guerra entre os homens e as árvores. As árvores perdem a guerra, né? E os homens ganham o inferno. Quer dizer, elas são arrancadas, mas também os homens sofrem o inferno com isso. Letra C. Em qual parágrafo o cronista expõe os motivos alegados pelos homens para a guerra? No quarto parágrafo, né? Vamos continuando. Na letra D. Qual é a crítica implícita? Crítica implícita significa o seguinte: é uma crítica que a autora diz, mas não mostra claramente para nós, leitores, né? Fica no ar, mas não vem escrito, dá-se a entender, né? Então, na afirmação, o progresso exige que acabemos com as árvores. Bom, mostra o seguinte: a destruição da natureza em detrimento do progresso, certo? Então, implicitamente, ela passou uma mensagem que mostra a destruição da natureza em relacionado ao quê? Ao progresso. Quanto mais progresso, mais destruição da natureza. Letra E. Qual é a visão do cronista sobre os argumentos dos homens para declarar guerra às árvores? Os argumentos dos homens não têm fundamento, assim como todos os outros argumentos usados para fazer guerras, né? Então, os argumentos dos homens, o que os homens dizem a respeito da retirada das árvores, não tem argumento. Não, isso não é necessário. Não pode ser destruída a natureza, né? Não tem fundamento, assim também como as guerras. Letra F. Na crônica, as árvores assumem uma posição de protagonismo da situação problematizada pelo cronista. Explique o efeito disso. Bom, o autor enfatiza, chama atenção, a crueldade do ser humano ao colocar as árvores como vítimas, representando a natureza. Letra G. Na crônica é empregada uma comparação ao relacionar as árvores aos cientistas. Explique em que consiste essa comparação e o efeito que isso confere à crônica. A comparação com os cientistas está relacionada ao fato de a árvore transformar o ar envenenado em ar puro, processo tão sábio que poucos cientistas o dominariam com sua tamanha sutileza.
né? Então, quer dizer, a comparação, que é utilizada também numa crônica em relação a uma crônica argumentativa, a comparação que ele faz aí com os cientistas está relacionada ao fato de a árvore transformar o ar envenenado em o ar purificado, né? Letra H, página 121. Em que pessoa do discurso essa crônica foi escrita? Bom, ela foi escrita em terceira pessoa, né? Porque se essa crônica refere-se às árvores, elas, né? Agora, continuando, na letra HI. Cite os trechos que comprovem a pessoa do discurso em que a crônica foi escrita. E a guerra começou. Então, começou quem? A guerra, né? Ela. Letra J. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa do discurso confere em um texto como esse? Subjetividade. A pessoa tem que interpretar as opiniões da escritora, né? Na forma como os argumentos e as situações são apresentados. Então, subjetividade. Agora vamos para a página 122. Vocês vão ver aí recursos argumentativos. O que são recursos? São coisas utilizadas para que os argumentos fiquem mais autênticos, né? Para que o leitor seja convencido de que essas ideias são boas. Então, em gêneros predominantemente argumentativos, como a crônica argumentativa, diferentes estratégias de argumentação costumam ser empregadas. Conheça a seguir alguma delas. Número 1. Releia um trecho da crônica argumentativa O Reinado do Celular. Eu vou explicar. Aí mostra nesse trecho uma exemplificação, exemplos, né? Que são recursos utilizados para dar credibilidade ao que se diz quando ela diz: ao contrário da maioria das mulheres, nunca fui fanática por telefone, incluindo o fixo. Uso com muito comedimento para resolver assuntos de trabalho, combinar encontros, cumprimentar alguém, essas coisas relativamente rápidas. Fazer visita por telefone é algo para o qual não tenho a menor paciência. Por celular, muito menos. Considero um excelente resolvedor de pendências e nada mais. Bom, então aqui ela se utiliza de exemplificações, tá? Como argumento, como recurso argumentativo. Vamos ver no número 1 da letra A. Nesse trecho, ao citar uma situação cotidiana vivenciada pela cronista, que recurso foi empregado? A exemplificação. Ela dá exemplos. Nada melhor do que você mostrar, nada melhor do que você argumentar com as pessoas é se utilizar de exemplos, né? Para tentar convencer a pessoa de que a pessoa está com razão. Então, a resposta é exemplificação. Letra B. Qual é a importância na produção de um texto argumentativo do emprego desse recurso? Porque atribui credibilidade às posições apresentadas, tá? Vamos agora à página 123. Número 2. Leia o trecho de uma reportagem intitulada Como Você Virou Você, que aborda a formação da nossa consciência. Nesse trecho, constantemente o autor dialoga com o leitor. Quando você tinha entre seus 3 e 4 anos, seus circuitos neurais, responsáveis pela linguagem e pela memória, de longo prazo se desenvolveram e nasceu a consciência ampliada, um eu com noção de passado e futuro, que acumula informações sobre si mesmo para formar sua identidade. Bom, repare nesse primeiro trecho. Que palavras e expressões empregadas evidenciam
esse diálogo, né? O pronome de tratamento você, o pronome possessivo seus e os verbos na terceira pessoa do singular. Quer dizer, ela está tentando o quê? Convencer o leitor, né? Quando se refere a você, que é ele ou ela, né? E seus, também terceira pessoa do singular. Letra B. De que forma esse diálogo se relaciona com a argumentação empregada no texto? Apresentar ao leitor uma exemplificação de modo a aproximá-lo do que está sendo explicado. Então, através, né, desses argumentos aí, ela apresenta ao leitor uma exemplificação, dá exemplos de modo a aproximá-lo do que está sendo explicado. Vamos ao número 3. Além da exemplificação, há outro recurso muito utilizado em textos argumentativos, tá? Então vamos ver. Quando diz assim, o pensamento intuitivo está sempre presente, até nas situações em que a racionalidade é supramente importante. Um estudo de pesquisadores das universidades de Ben Gurion, em Israel, e Colômbia, nos Estados Unidos, analisou o comportamento de juízes que deveriam decidir sobre a liberdade condicional de presos. Então, vamos lá à pergunta. Letra A. Na página 124. A reportagem aborda uma curiosidade científica de interesse da população em geral. Qual é? O pensamento intuitivo e as atividades cerebrais. Letra B. Na reportagem foram apresentadas informações baseadas em um estudo. Identifique as instituições responsáveis por ele. Então, é a Universidade, né, de Ben Gurion e a Universidade de Colômbia. C. Por que a citação de estudos é importante para a discussão de temas como tratado na reportagem? Porque o autor dá credibilidade às informações veiculadas no texto, porque mostra que ocorreu uma pesquisa. Número 4. Agora leia um trecho de uma resenha crítica sobre o documentário Eu Não Sou Negro. Então aí, o que? O James, né? Ele usa de argumentação, tá? Então essa resenha crítica aí sobre o racismo apresenta ideias e aparece citações de autoridades. Alguém que falou alguma coisa é uma autoridade, né? Então, coisas que ele citou mostram que uma comprovação que mais uma vez o argumento é correto, é certo, que a pessoa pode confiar, tá? Então, página 125A. A autora, numa resenha crítica, além de apresentar a visão subjetiva do autor, pode trazer citações de autoridades em relação ao tema. De que forma a autora faz uso desse recurso? A autora, né, cita logo no início do texto a argumentação do escritor James Baldwin. Então, vamos para a letra B. Com que intenção a resenhista faz uso dessa estratégia argumentativa? Para comprovar sua opinião, mostrando que sua visão é compartilhada por outras pessoas e pode ser comprovada. Letra C. Agora reúna-se com um colega e procure em sites, revistas e jornais outras crônicas argumentativas, resenhas críticas ou reportagem. Anotem exemplos de recursos argumentativos que você estudou nessa sessão, que são a exemplificação, quando se utiliza de exemplos, e citação de autoridade, que mostra alguém importante que deu a sua fala também, né? Deu a sua opinião, para mostrar que isso que ela está falando tem crédito.
Em seguida, compartilhe as leituras oralmente com os colegas, destacando os recursos argumentativos encontrados. Bom, aí é com vocês, vai ser uma resposta pessoal, ok? Bom, aqui nós terminamos a nossa revisão, né, a nossa correção, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, não deixe nada errado. Um beijo, bom dia para vocês. Tchau.